Você sabe por que existe uma enorme diferença entre um charuto apagado e um charuto aceso em relação a aromas, gostos, sabores? Você não sabe? Esse é o nosso tema de hoje. Fica a gente. Oficialmente, mais um vídeo no canal. Estamos aqui, mais um vídeo top. E hoje a gente vai falar o seguinte: você sabe por que existe uma imensidão de diferenças entre um charuto apagado a frio e um charuto aceso? E o que ocorre é por que ele é tão distinto? Nesse vídeo você vai saber várias informações, características de um produto a frio e características de um produto a quente e o que acontece, por que acontece essa metamorfose espetacular, né, entre o charuto apagado e o charuto aceso. Tudo bem? Vai ser um vídeo top que você vai curtir, eu também. Mas antes, fazer o que eu faço sempre aqui, se você está perdido aí no mundo dos charuteiros, entre para o nosso grupo de WhatsApp. Eu vou deixar um link aqui na descrição, clica lá nós somos uma família, a gente vai recebê-lo você lá com todo o amor e carinho, a gente vai trocar ideia todo dia sobre esse universo maravilhoso dos charutos e aficionados. Tudo bem? E outra aqui, tá vendo aqui, @Riff do Charuto. Segue a gente lá no Instagram, antes que caia a conta. Daqui a pouco passou um facão aí, levou um monte de conta embora e a nossa tá lá. Então perdurando lá até quando, eu não sei. Tudo bem? E outra, né? E fica no vídeo até o final aqui, fuma sua charutinha aí, faça o que tem que ser feito. Eu curtir no canal, curtir no vídeo aqui e vamos falar sobre o que a gente mais gosta, que é sobre charutos. Beleza? Então, antes de mais nada, eu vou acompanhar esse nosso bate-papo aqui com esse charutinho aqui, da Le Cigar. Então, tô com dois aqui, certo? Que eu vou fazer uma apresentação aqui, naqueles moldes que a gente já conhece. Eu vou ceder um e o outro vai ficar a frio. Tudo bem? Então, vamos cortá-lo. Aqui, Vamos cortá-lo. Corte em V. Corte em V. Aliás, estou esquecendo, se você não tem um cortador decente, você merece apanhar, hein? Vai no link na descrição aqui, Zaifei. Lá tem vários cortadores com vários maçaricos, vem lá da China, precinho top. Garanta o seu cortador top e pare de ficar cortando seus charutos maravilhosos aí com um cortador de R$20, né? Tudo bem? Deixa eu fazer o meu corte em V aqui, Fazer meu corte em V aqui. Cortado. Coisa linda. Deixa eu cortar outro agora. Que serão dois. Serão dois, beleza? Corte em V também. Eu não sei vocês, mas eu curto muito o corte em V, hein? Curto bastante. Então os dois corte em V, perfeitíssimos, perfeitíssimos. A gente vai acender um e a gente vai conversando aqui, eu vou explicar o tema do nosso vídeo de hoje. Tudo bem? Esse tema, por que ele é tão importante? Porque a gente vai conseguir entender aqui, como se encontra um produto a frio, qual é a transformação que ocorre nesse camarada aqui, que é o que eu estou proporcionando agora, colocando fogo nele, e ele a quente, como que ele se comporta. O que muda do charuto a frio para o charuto aceso? Será que muda em aroma? Muda em sabor, em gosto?
Eu tenho certeza que eu vou falar aqui, ó, você vai se surpreender, como eu também me surpreendi quando eu comecei a estudar esse assunto. Tudo bem? Por quê? Muitas pessoas acham o seguinte, acham que o charuto, ele a frio, ele apresenta algumas notas, alguns aromas em si, e acho que depois que ele é aceso, acho que esse charuto intensifica essas notas. E na verdade, não é bem isso que acontece. Tudo bem? Eu vou explicar nesse vídeo isso aqui, ó. Então, muita coisa que a gente vê no charuto... Charutinho aceso, top. Muitas características de um charuto apagado, ele pode não se refletir em um charuto aceso. Por quê? Por várias razões e por duas principais reações químicas que eu vou citar aqui no nosso vídeo. Tudo bem? Então assim, isso aqui vai servir como base pra gente, um charuto a frio, e esse aqui vai servir como parâmetro também, um charuto aceso. Charuto saboroso, hein? Muito saboroso. Então assim, vamos começar? Ó, eu vou projetar um slide aqui, aí você vai acompanhando e tal, e eu vou falando, e qualquer dúvida que você tiver, coloca nos comentários aí que a gente vai interagindo, a gente vai complementando nas informações abaixo, nos comentários. Tudo bem? Então tá. Então, o tema de hoje da nosso vídeo é a química de transformação organoléptica, ou seja, do charuto apagado, para ele aceso, o charuto apagado versus aceso. O que acontece? O que acontece aqui? O que acontece aqui, ele aceso? E o que acontece nessa transformação dele apagado para o aceso? Qual que é os fenômenos que ocorrem nesses dois momentos? Para tanto, eu vou falar sobre três principais características aqui, ou tópicos. Vou falar sobre pirólise, vou falar sobre pirossíntese e vou falar sobre via retronasal. Tudo bem? Você vai entender aí. Então vamos lá, prosseguindo no nosso vídeo. Então vamos lá. Por que o charuto muda completamente? Esse camarada aqui, ó, ele a frio, e esse camarada aqui, ó, ele a quente. Eu coloquei duas colunas, uma coluna dele apagado e uma coluna dele aceso. Tudo bem? Ó, ele apagado, preferencialmente ele cortado e você sentindo o aroma, eventualmente o gosto dele, o sabor dele. Você percebe que ele não apresenta toda aquela complexidade que este camarada aqui apresenta. Ele no estado aceso. E por quê? Ele apagado, como é que ele se encontra? O aroma dele é o aroma bruto de óleos essenciais, de resina na folha, ou seja, depois da plantação, colheita, cura e fermentação, e enrolação e produção do produto em si, é uma fotografia do charuto pronto. Basicamente isso. Ou seja, os compostos aromáticos que se encontram aqui, eles estão totalmente estáticos e não voláteis. Então você não consegue percebê-los. Eles estão estáticos aqui e eles não estão volatilizados, justamente porque ele se encontra apagado. E você não consegue perceber esses aromas porque ele não está volatilizado. Tudo bem? E você sente o aroma dele principalmente pela via ortonasal. Qual que é a via ortonasal? Nós temos duas estruturas do sistema olfativo, ortonasal e retronasal.
como ele está apagado, você basicamente sente o aroma dele. Você sente pelo sistema, pela extremidade mais externa assim, do nosso sistema olfativo. Você sente mais os aromas mais sutis, assim, tipo assim que você percebe na estrutura externa. Em compensação, em relação a esses três tópicos, com o charuto aceso, voláteis novos surgem justamente por causa da combustão. Voláteis novos surgem devido ao calor, ao cone de combustão. Vai ocorrendo logo atrás da brasa aqui, ó, cerca de 2,5 milímetros atrás da brasa, a pirólise e a pirossíntese, que vou explicar no futuro, que é a quebra molecular, basicamente, nos dois fenômenos, ou então a junção. E nele, aceso, também você sente não só pelo sistema ortonasal, mas pelo retronasal. Lembra do nosso vídeo que a gente falou sobre retroreio e tal? Você sente 80% dos aromas, depois seu cérebro vai decifrar isso como sabor, você sente pelo sistema retronasal e principalmente se você fizer o retroreio. Então, se você não tem o hábito de fazer, ou nunca fez, ou então, experimente que você está perdendo uma grande oportunidade. Os aromas, eles ficam muito mais notórios do que se você fazer a degustação sem você fazer o retroreio. Perfeito? Nele aceso. Vamos voltar ali aqui, ó, pro ilha frio novamente. Nessa situação aqui de ilha frio, ele contém aqui no tabaco em si, tanto capa, capote e miolo, açúcares, aminoácidos que estão inseridos aqui na folha estão totalmente inertes. Estão ali, ó, fixados ali e estão totalmente inertes. Inclusive a nicotina. Tem um vídeo que eu falo só sobre nicotina aqui, ó. A nicotina, ela se encontra não presa, mas armazenada nos tricomas da folha de tabaco. Ou seja, então ele está estável, protegido e totalmente imutável aqui. Apesar do charuto ser um organismo vivo, que ele vai envelhecendo, controlando a temperatura e umidade e tal, ele está inerte, ele está repousando aqui. Então por isso que você não sente tantas características dele, ele a frio. Tudo bem? Ele é apagado. Ou seja, em compensação, o charuto aceso, ó, o charuto ele passa a ter uma reação, chama reação de Maillard. Essas notas que a gente sente, nota de café, nota de cacau, pão assado, tem muita relação com essa reação, chama reação de Maillard. Vou fazer um vídeo só sobre esse assunto específico, que é um assunto bem complexo, bem técnico, senão eu vou perder o foco aqui. Mas tem muito a ver com essa reação de Maillard que ocorre na carne, em outros alimentos que são caramelizados, então ocorre muita reação de Maillard. No caso da nicotina, no charuto aceso, conforme vai se volatilizando os óleos essenciais, a resina em si e a nicotina, e você vai trazendo para sua baforada, essa nicotina ela se torna ativa. O que estava inerte lá, ela se torna ativa e você acaba trazendo e fazendo a degustação com a nicotina e acaba ativando o seu sistema nervoso, ou melhor, o seu nervo vago, ou seja, que lá tem receptores trigeminais. Ou seja, então a nicotina acaba ativando o nervo vago, que tem toda uma complexa reação fisiológica e bioquímica aí envolvida. Tudo bem? Ou seja, então, são dois... Olha como é interessante. São o mesmo produto,
duas situações diferentes que são muito diferentes. Inclusive, a própria nicotina se comporta muito diferente de forma frio e completamente diferente de forma ativa, quando está aceso. É por isso que quando você vê, se você sente charuto a frio, que você dá uma cheirada no charuto, você sente algumas características bem cruas, assim, nada muito profundo, entendeu? Porque tá tudo tão inerte ali, porque por mais que o charuto seja um charuto aromático, ele não se revelou ainda porque não passou pela combustão. Então você sente muita coisa de palha em alguns charutos, madeira seca, couro cru ali. Por quê? Porque ele está na sua forma in natura, apagado. Tanto você experimentando o aroma dele, como você fazendo uma baforada a frio nele. Assim, então, tipo, você percebe algumas características e você percebe que é muito diferente. Muito diferente. Em compensação, ele aceso, a percepção é totalmente diferente. Totalmente diferente. Ocorre uma orquestra de sensorial complexa em tudo que você vai sentindo em relação a aroma, gosto e sabor. Aliás, tem um vídeo aqui nos cards, corre lá na coluna de vídeos. Se você não sabe a diferença entre o que é aroma, o que é gosto e o que é sabor, vai no vídeo lá que eu fiz sobre esse tema, que eu explico direitinho o que é cada coisa, tudo bem? Quem ouve algumas pessoas falando que notas Y, notas X e tal, mas o importante é saber, se você saber o que é aroma, o que é gosto e o que é sabor, beleza? Para você sair do mundo dos fumadores e para o mundo dos degustadores, beleza? Então, não é só o calor que está ocorrendo aqui, não é só o calor que está ocorrendo na mudança de ele a frio e ele quente. É uma transformação química profunda que ocorre nesses dois momentos. Perfeito? Vamos prosseguir aqui, Essa termodinâmica, nesse momento aqui, eu separei para fins didáticos em 4 zonas. 4 zonas. Tem a zona da combustão em si. A combustão pode ocorrer de 400 graus até 900 graus. O couro de combustão, a zona de combustão, que é óbvio, né? É o núcleo ali, quando está pegando fogo, ou seja, onde o oxigênio reage com o carbono, que gera calor, cinza e CO2. Perfeito? Atrás aqui, da zona de combustão, ocorre 2 fenômenos importantes. Ocorre a pirólise e a pirossíntese. E o que determina ocorrer a pirólise ou a pirossíntese? Primeira coisa, a temperatura. Se for temperatura de 200 graus, 300 graus, até ali 500 graus mais ou menos, está ocorrendo a pirólise. O que é pirólise? Só para ficar claro. Pirólise, piro de fogo e lise de quebra. Então vai quebrando as moléculas. Esse tabaco que está atrás aqui da zona da combustão, esse tabaco ele vai assando, ele vai aquecendo e vai volatilizando os vários óleos essenciais, as resinas, vai liberando a nicotina dos tricomas, o tabaco, entendeu? Então assim, essa zona atrás é coisa de 5 milímetros atrás da brasa aqui, E ela ocorre na ausência direta de oxigênio. Por quê?
porque a brasa está consumindo todo o oxigênio. Então ocorre na ausência de oxigênio. Então assim, até mais ou menos 500 graus ocorre predominantemente ali a pirólise. Perfeito? Entretanto, porém, todavia, quando passa essa temperatura 600 para 850 graus, 900 graus, ocorre um outro fenômeno, começa a predominar um outro fenômeno que chama pirossíntese. Por que pirossíntese? Piro, de fogo, e síntese, que vai gerando novos compostos que podem não estar nele a frio. Entendeu? Então, a pirossíntese, o que é pirossíntese? São radicais livres que se surgem devido à combinação das moléculas de pirólise que vão surgindo. Tudo bem? E isso vai gerando novos compostos aromáticos que, dependendo do seu ritmo de fumada, então, por exemplo, por que é recomendável você fumar um charuto ele com calma, assim, bem pausadamente? Para você mantê-lo na zona de pirólise. Tudo bem? Em contrapartida, se você for um degustador que você está com pressa pelo tempo e você fumar ele muito quente, você vai manter ele predominantemente na zona de pirossíntese. Isso vai gerar novos compostos, carbonetos, tal, que podem até amargar o seu charuto. Entendeu? Então, qual que é o segredo? É você fumando com calma, degustando com calma e você mantê-lo ali na zona de pirólise para você extrair o máximo de aromas, dos óleos essenciais, da resina ali, do todo o complexo do tabaco, para você apreciar ele da melhor forma. E com calma também, que tem toda uma questão metabólica que você vai absorvendo nicotina, então não é legal você absorver com muito, assim, o charuto ele já tem muita nicotina. Se você for degustá-lo com rapidez, você vai intensificar essa absorção, o que não é desejável, né? E essa área de destilação, o que vem a ser? Quando os óleos vão sendo volatilizados pelo aquecimento ali do tabaco, a fumaça ela vai perdendo temperatura até chegar na sua boca. Tudo bem? Ou seja, então, esses gases quentes, eles se vaporizam, esses óleos, eles se vaporizam, criando um aerosol que você vai perceber por todo o seu sistema olfativo, gustativo ali, e você vai apreciando da melhor forma o charuto. Tudo bem? Olha quantas coisas acontecem em uma degustação. Entendeu? Ou seja, então, a gente parte aqui, ó, quando eu estou no repouso, que eu não estou dando a baforada, a temperatura da brasa ela cai, então começa a aparecer, eu fico oscilando ali entre um gradiente de 300 graus a 800, 900 graus. Então fica oscilando esse gradiente e vai ocorrendo pirólise, pirossíntese, mais predominante pirólise, mais predominante pirossíntese, e aí vai gerando os compostos que você vai apreciando durante a degustação. Olha que interessante? Meu, charuto gostoso, hein? Pensando com um cafezinho top aqui, ó. Então vamos lá, ó. Qual que é a grande diferença entre pirólise e pirossíntese? Beleza? Ó, pirólise, como eu já falei, quebra pelo calor, pirólise, é uma ruptura molecular, ou seja, o que é? É a ruptura térmica, sem oxigênio no miolo, capote e capa aqui. Na capa até tem, mas no miolo, capote não. Em compensação, quando a temperatura aumenta, que ocorre a pirossíntese, tem a síntese de novas moléculas aromáticas. Tudo bem? Então assim, pirólise é uma coisa, pirossíntese é outra coisa.
Pirólise é a quebra de molécula e pirossíntese é a geração de novos compostos. Como funciona na pirólise? Ó, o calor quebra as moléculas complexas. Já na pirossíntese, como funciona? Os radicais colidem entre 600 e 900 graus e geram esses novos compostos. Qual a temperatura da pirólise? Ali de 200, 300 até 500 graus. Mais ou menos ele atua mais ou menos nesse gradiente de temperatura, logo atrás da brasa. Já na pirossíntese, ocorre devido à temperatura estar bem acima de 600 graus, né, até 900 graus, e cria esses novos compostos, são pirazinas, chama guaiacol, que gera assim algum tostado, algum cacau assim, vem dessas novas síntese de compostos que é gerado pela pirossíntese. Tudo bem? E quais são os resultados dos dois mundos? Na pirólise, ó, centenas de novos compostos da folha acabam se liberando e você acaba absorvendo. E na pirossíntese, gera um aerosol, aquele aerosol mais cremoso, mais denso, com corpo, com textura. Ou seja, então uma coisa meio que complementa a outra, entendeu? Você não pode ficar só na pirossíntese e deixar a pirólise meio que o charuto muito aquecido. E você não pode também ficar só na pirólise e também não alçar nenhum momento ali a pirossíntese. Tem que fazer meio que um equilíbrio, entendeu? Então qual que é a analogia entre esses dois universos? Ó, na pirólise, o calor, como uma tesoura, ela vai cortando moléculas, e na pirossíntese é um calor como construtor, que ele vai montando aquelas estruturas de aroma, de sabor, que você vai sentindo. Tudo bem? Então, são dois mundos que, se você entender isso aqui, você já está, ó, anos-luz na frente de muita gente. Acredite no que eu estou falando. Ó, prosseguindo, ó, fisiologia sensorial via retronasal. Vou quebrar aqui, ó, quebrar esses aqui, ó, ver se passa pelo teste. Ó, coisa linda, coisa mais linda. Ó, quem não tem o hábito de fazer o retroreio, faça pelo menos uma vez, para você começar a apreciar esse universo. Por que eu estou falando? Ó, dados científicos. 85% do sabor que você percebe no charuto aceso é, na verdade, o olfato retronasal, a parte de trás da sua estrutura olfativa, que vem do epitélio ali olfativo, que vai recepcionar essas moléculas. Não do paladar em si, da língua em si. Como todos sabem, o paladar percebe 5 gostos, né, que eu já falei em outros vídeos. Essa parte do retronasal é onde você sente de fato a complexidade dos aromas, do gosto, que vai gerar o sabor em si, juntando o gosto e o aroma. Em linhas básicas assim, né? Voltando aqui, ó. O charuto, ele apagado, basicamente você sente algumas características pela parte da estrutura externa do nariz, tipo assim, do sistema olfativo externo. Então, você cheira o nariz, você cheira o charuto, você sente uma adocicada, assim, aquele cheiro meio característico, você pode sentir algumas notinhas, assim, bem sutis. Em compensação, com ele aceso, quando você está analisando essa via olfativa, você está ativando o seu sistema retronasal, que é uma estrutura complexa, que você sente muito mais aroma do que quando ele está apagado. Tudo bem? A língua. Se você experimentar o charuto apagado, você vai sentir o quê?
levíssima doçura em si, bem levíssima doçura. Se tiver um amargor, não é o caso desse, vai sentir um amargor ali residual da capa ali, mas você não consegue extrair dele muita coisa a frio, tudo bem? Em compensação, ele aceso, aí você, tô falando da parte de gostos em si, tudo bem? Aí você ativa as possíveis 5 gostos que ele pode ter. Se ele tem um adocicado, se ele tem uma acidez, você percebe muito mais quando ele está aceso, tudo bem? Olha que diferença notória. Em relação à questão tátil, ele a seco, temperatura ambiente é um tabaco que ele está inerte ali, tipo assim, ele tem a estrutura dele, mas ele está inerte. Em compensação, ele aceso, ele tem o aerosol que você vai fazer a puxada, que você percebe claramente que tem aromas ali, que tem óleos essenciais, que tem resina, que tem algo bem complexo que você está tentando, é um desafio para você desvendar o que você está percebendo ali. Olha que interessante. Muito interessante. Ó, em relação à ativação trigeminal. O que é isso? Ativação do sistema do nervo vago. Ou seja, então toda a nicotina que você vai absorvendo e outros complexos, ele passa ali pelo nervo vago. Ele ativa ali o nervo vago. Quando o charuto está a frio, é praticamente nula. Ó, imperceptível. Então, se você ouvir muita gente falando aqui, nossa, ele a frio está sentindo isso aqui, tá? A picância, desconfie, meu, desconfie. Tem muito embuste aí no meio. Ó, em compensação, ele aceso, aí é notório. Se o charuto tiver uma característica de picância, de dulçor, você consegue perceber a densidade, o corpo do charuto quando ele está aceso, que é o que ele está se revelando. E tudo isso que você vai sentindo, tanto os aromas, o gosto, o seu cérebro vai processando para te identificar, te fornecer ali que sabor que você está sentindo, entendeu? Lembrando, ó, não é só isso. Aroma mais gosto igual sabor. Não é só isso. É algo muito mais complexo. Vai no vídeo que eu falo sobre aroma, gosto, sabor, você vai entender. É algo muito mais complexo e a ciência está bem evoluída nessa parte para explicar que não é somente isso. Então a gente fala assim para sintetizar e ficar um negócio mais clínico de conhecimento. Mas é algo muito mais complexo. Ó, então assim, ó, o charuto, como que ele se comporta nesses 3 terços? Normalmente se comporta assim, viu? Ó. Quando ele tá no primeiro terço, aqui ó, o que ocorre? Ele tá começando ali a sua vida, o que ele vai te entregar. Ou seja, então ele tá um negócio fresco ainda, é o primeiro terço, a fumaça ela tá limpa, ela tá começando a se volatilizar ali, o cone de combustão, algumas notas mais claras, tipo floral, uma doçura leve, vai se apresentar no primeiro terço, os óleos eles ficam condensados, mas eles vão soltando assim com calma, que ele começou a ser liberado aos poucos ali. Ou seja, então, o primeiro terço ali é uma promessa do que vai ser o charuto, tudo bem? Assim, depois do 5º minuto, 10º minuto, que você começa a perceber de fato. Então, na primeira tragada, normalmente você não sente quase nada. Ou sente muito pouca coisa assim que você vai ver com
a evolução em si. Agora, já no segundo terço é um terço onde essa dinâmica ela entra em equilíbrio. Ou seja, então os óleos já estão mais condensados no miolo, o charuto já pegou um fogo assim equilibrado, então já tem uma evolução. Você está na metade do charuto. Então assim, ali que você sente notas de cacau, de terra, ali é o equilíbrio do charuto. Ocorre a reação de Maillard, que eu falei anteriormente, que é um tostado assim ideal. Vou fazer uma aula só, um vídeo só sobre reação de Maillard no futuro. Ou seja, e normalmente é o pico da experiência, porque o charuto o que ele consegue te apresentar ali, o que ele consegue te promover, ele está no pico dele, na evolução dele, assim, ele está no pico da melhor parte dele, que é exatamente onde vai entrar aqui, ó. Vou até tirar a anilha aqui, ó. Vou tirar a anilha aqui para... O Renatão fez uma lingueta aqui, ó. Isso aqui é uma facilidade para tirar a anilha, não precisa nem de material, ó. Ou seja, então, ele já se encontra aqui, ó. Começou um pouquinho o segundo terço. Muito agradável, muito agradável. E quando ele se encontra no terceiro terço, aí o terceiro terço ele vai se revelar a força máxima que ele tem. Porque você já fez tanta baforada que ele já tá, o que tinha que saturar, ele já saturou tudo ali. Ou seja, então tem uma alta saturação, concentração ali, vai passando a fumaça e o restante do tabaco funciona como um filtro também. Ele vai concentrando ali nicotina, ele vai concentrando ali óleos essenciais, ele vai concentrando resina, alguns compostos. Por isso que muitos charutos, aqueles charutos assim, tem alguns charutos bem longos, de bitolas bem avantajadas, que nesse texto começa a ficar amargo, porque ele começa a concentrar muita coisa e dependendo como foi a sua fumada, a sua degustação, você pode sentir um certo amargor ali. Por quê? Por causa da concentração absoluta que vai ter no terceiro terço. Tudo bem? O calor também notório, ele se intensifica, porque ele vai se aproximando da brasa da sua boca, então o calor ele se intensifica. Surgem outras notas de couro tostado. A nicotina ali está no auge. A nicotina no terceiro terço, aqui ó, ela se encontra ali no auge. Ela se encontra, o máximo que ele pode entregar é nesse momento que a nicotina vai se revelar. Tudo bem? Ou seja, cada milímetro da degustação que vai evoluindo, você pode sentir algum tipo de característica que vai se surgindo algumas notas de aroma, de gosto, de sabor diferentes. Então, cada milímetro é um milímetro importante para você avaliar na sua degustação. Tudo bem? Ou seja, só uma rápida recapitulada aqui, ó, da pirossíntese. A pirossíntese era tão complexa e ela gera compostos tão assim indefinidos. Só a título de exemplo eu coloquei 3 aqui, ó. Assim, ó, pode gerar o café torrado, cacau, malte, castanha assim mais torrada, devido às pirazinas e os pirróis que vão sendo que vão surgindo. Tudo bem? Também um outro exemplo. Devido ao guaiacol e eugenol, surgem aquela madeira tostada, o cravo defumado, devido à pirossíntese. Esse aerosol oleoso, que são as microgotículas que você vai fazendo as baforadas, gera aquele negócio cremoso, aquela sensação de mastigação da fumaça. Ou seja, então, a pirossíntese ela é muito importante, desde que você não fique só na zona de pirossíntese, tudo bem? Você faça a predominância na temperatura que promove uma pirólise, mas você alça a pirossíntese e volta para você ter uma degustação bem bacana, percebe? Por isso que não é fumar, é você degustar, é o que eu acredito, tudo bem? Ó,
Fazendo um resumo técnico aqui, ó. Então, ele a frio, basicamente, ele revela o quê? Ele revela a qualidade da plantação, da cura, da fermentação. Isso vai te revelar uma doçura. É a promessa do que você vai perceber no charuto quando ele estiver aceso. É uma promessa. Perfeito? A reação de Maillard. Outro vídeo eu falo sobre, explico detalhadamente o que é a reação de Maillard, mas ocorre não só no charuto, mas em vários alimentos. Ocorre acima de 150 graus, 200 graus. O fogo, ele basicamente, ele cria novos compostos que você não sente ele a frio. Ele cria novos compostos. Em relação aos terços, normalmente, o primeiro terço é um terço mais delicado. O meio do charuto, o segundo terço, é um terço mais equilibrado. E o terceiro terço, normalmente é um terço mais intenso. Normalmente, os charutos se comportam dessa forma. Delicado, equilibrado e intenso. Ó, em relação ao retroreio, 80% do que você pode sentir no charuto, você vem do retroreio. Então, se você não faz, faça. Minha recomendação, tudo bem? Porque você ativa o sistema retronasal, que é muito mais perceptível pelo seu epitélio olfatório, e você alça da garganta por trás sem nenhum tipo de filtro. Tudo bem? Maravilhoso. Ó. Então assim, ó, pra gente finalizar aqui, ó. O charuto apagado é uma fotografia biológica da planta. O charuto aceso é um reator químico vivo. A alquimia que transforma folha em orquestra sensorial complexa. Percebam o quanto que é diferente este momento deste momento e o que ocorre durante aqui, ó, durante esses dois momentos. É um negócio maravilhoso que só a natureza e o homem lá em cima consegue explicar. Tudo bem? Se você quiser pegar as referências e pesquisar, tá aqui, ó. Tira o print ali, aqui da tela, vai lá pesquisar, que você só vai aprender. Tudo bem? Ó. Então, basicamente, nosso vídeo de hoje é sobre este universo. O porquê o charuto apagado ele é tão diferente e por que é tão diferente de um charuto aceso. Tudo bem? Muitas pessoas acham que você sente no charuto apagado, ele somente se intensifica quando ele está aceso, mas não é isso. É isso, mas não 100%. Tem muita coisa que vai ser gerado devido à pirossíntese, que vai gerar novos compostos complexos que você só vai sentir se ele estiver aceso. Tudo bem? Vamos fechar o vídeo aqui, ó. Fazer o padrãozão aqui, ó. Se você gostou do vídeo, se você está inscrito no canal, dê o like aqui, compartilhe, acompanhe nossa comunidade lá. Vamos conversar sobre charutos, sobre esse universo de aficionados, sem causar confusão com ninguém, que charuto não é para isso, charuto é para confraternizar e para você agregar esse projeto aqui, ó, que eu faço aqui, ó. A minha grande motivação não é nem rentabilizar, que eu não preciso disso aí. A minha grande motivação é justamente fazer conexões. Por meio desse projeto aqui, conheci várias pessoas que viraram meus amigos, que a gente conversa todo dia pelo WhatsApp. Ô Robertão, isso aqui, meu. Esse projeto aqui é maravilhoso, justamente pelas conexões. Tudo bem? Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações e dê o like no vídeo que eu vou continuar aqui, ó. Terminando meu charutinho aqui, aí percebendo os aromas, os gostos, os sabores. E
amanhã, ou seja, esse vídeo vai ao ar amanhã, que é o Dia dos Pais. Para você que é pai, meus parabéns. Para você que tem pai, que é o meu caso, eu tenho pai e sou pai, meu feliz Dia dos Pais. Comemore, que é uma data muito especial. Faça uma confraternização, no churrasco, pegue o seu melhor charuto, a sua melhor bebida e vá curtir com seu pai. Você sendo pai ou você tendo um pai, que esse momento merece. Um forte abraço.